No vídeo anterior, nós afirmamos que exponencial de θ é cosseno θ mais i seno θ, são identidade devida a Euler. Nesse vídeo, vamos justificar essa afirmação sem dar uma demonstração formal, apenas uma abordagem informal dessa demonstração. Eu vou definir a função f de x, vou fazer isso de duas maneiras. Vou definir a função f de x como exponencial de x cosseno x menos i seno x. A razão desse menos vai ficar clara mais tarde. Bem, calcular a derivada dessa função. A derivada aqui eu vou usar a regra de Leibniz. Derivada da exponencial. Exponencial ainda não sei que é isso. Se é isso, se não é. Então, o que eu vou fazer é derivar considerando que é um exponencial. Aqui eu vou ficar com exponencial de x. E essa parte sem derivar. Cosseno x menos i seno x. Somada com essa parte sem derivar, esse termo sem derivar, derivada desse termo. Derivada de cosseno menos o seno, derivada de seno, cosseno. Vou colocar então exponencial de x, que aparece aqui em evidência. E aqui eu vou ficar com i vezes i menos 1, com esse menos aqui mais 1. Então, seno x, parte real. Desse termo, menos seno x como parte real. I vezes cosseno x, desse primeiro termo, i vezes cosseno x desse segundo termo com sinal de menos. Ou seja, exponencial de x, seno cancela com seno, cosseno, cosseno, exponencial de x vezes zero, que é zero. Ou seja, a derivada dessa função deu zero, que significa que f de x é constante. Para calcular essa constante, basta eu saber o valor de f de x em um ponto, mas aí eu não sei calcular a exponencial de x, porque lembre-se que nós ainda não sabemos que é essa expressão. A gente está tentando demonstrar ela. Mas eu sei calcular a exponencial do zero, por exemplo. Então, se eu botar x igual a zero, eu vou ficar com exponencial de i vezes zero, cosseno zero, mais i seno zero. Cosseno zero é 1, seno zero é zero, exponencial de i vezes zero, exponencial de zero também é 1. Ou seja, esse f de zero vai ser 1. Como a função é constante, esse valor 1 é o mesmo valor independente de x. Então, exponencial de x que multiplica cosseno x menos i seno x, que é aquela função f que eu defini originalmente, ela é identicamente igual a 1, qualquer que seja o valor de x. Em particular, exponencial de x ficaria 1 sobre cosseno x menos i seno x. E se eu multiplicar o conjugado de cosseno x menos i seno x no numerador e no denominador, para não alterar o valor da expressão, eu obtenho que exponencial de x é, no denominador, cosseno quadrado mais seno quadrado. E no numerador, cosseno x mais i seno x. Acontece que cosseno quadrado mais seno quadrado é 1, e daqui a gente conclui que exponencial de x é essa expressão dividida por 1, ou seja, cosseno x mais i seno x, que era o que a gente queria demonstrar a princípio. Então, dá uma primeira justificativa. Uma segunda justificativa, que pode ser dada uma abordagem mais formal a ela, é lembrar o seguinte, que cosseno x, via série de Taylor, é
somatório para n igual a zero até infinito de menos 1 elevado a n x a 2n sobre 2n fatorial. Essa é a série de Taylor de cosseno x. Do mesmo jeito, a série de Taylor para seno é o somatório de n igual a zero até infinito, menos 1 elevado a n, x a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. E a série de Taylor da exponencial é a mais simples, somatório de n igual a zero até infinito, de x elevado a n sobre n fatorial. O que eu faço então é pegar essa série e calcular ela, supondo que ela pode ser calculada também para ix, não só para x. Então, eu vou ficar com somatório de n igual a zero até infinito de x elevado a n sobre n fatorial. E aqui cabe uma ressalva, uma observação. I elevado a zero é 1. I elevado a 1 é o próprio i. I ao quadrado é menos 1, por definição. I ao cubo é i vezes i quadrado, que é menos i. Se eu elevar agora i à quarta potência, vai ser i ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, ou seja, 1 de novo. I à quinta potência, i vezes i à quarta. I à sexta potência, i quadrado vezes i à quarta. I à sétima potência, menos 1 vezes i. E assim sucessivamente, ou seja, de grupos de 4 em 4 elementos, potências, eu tenho repetição das potências de i. Na verdade, se eu olhar as potências pares de i, os números 1 e menos 1 vão se alternar. E se eu olhar as potências ímpares de i, os números i e menos i vão se alternar. Então, eu vou poder quebrar essa série em duas séries. Uma série onde eu tenho n par, as potências pares de i vão ser mais ou menos 1, x elevado à potência par dividido pela potência par fatorial. E eu vou ter as potências ímpares, que vão ter o i em evidência, x a n, n fatorial. Bem, é claro que isso não é uma boa notação, mas eu posso reescrever isso assim. Vou colocar agora um m, que vai substituir o n como contador. O primeiro par que aparece nessas potências é o zero, n igual a zero, então m igual a zero até infinito, de x elevado a 2m sobre 2m fatorial, que é exatamente o 2m, nesse caso, é o n, ou seja, o n só nos índices pares. E esse menos 1 aqui? Bem, esse menos 1, ele vai ter que alternar 1 e menos 1, 1 e menos 1, à medida que as potências pares avançam. O que pode ser feito simplesmente pegando o menos 1 elevado a m aqui. Quando m for 0, 1, quando m for 1, menos 1 e assim sucessivamente. Um argumento absolutamente análogo ocorre aqui para a parte ímpar do somatório, a parte dos índices ímpares do somatório. Vou pegar o m igual a 0 até infinito. E aqui eu vou ter, como é que vão ser os números ímpares que vão aparecer? Bem, quando m igual a 0, eu quero um primeiro número ímpar que é 1. Então, 2m mais 1, 2m mais 1 fatorial, aonde nesse caso, 2m mais 1 é que é igual a n. E do mesmo jeito de antes, a alternância de mais 1 e menos 1 é dada colocando menos 1 elevado a m. Acontece que observe que essa é exatamente a série de Taylor do cosseno. Menos 1 elevado
ao índice, x a 2 vezes o índice sobre 2 vezes o índice fatorial. Então isso aqui é exatamente o cosseno x, mais i vezes. Essa série, termos ímpares, x elevado à potência ímpar fatorial, menos 1 elevado a m. Exatamente a série do seno. E mais uma vez, a exponencial de x é justificada como sendo cosseno x mais i seno x.